Mantendo a minha tradição, o título alternativo para essa pregação é Como Evitar um Parto Reverso. E, como eu nunca perco a oportunidade de citar Chaves, o outro título alternativo seria Seu pai está? Da parte de quem? Mas o título oficial é Nascer, porque a gente combinou que sempre vai ser uma palavra só. Então, é Nascer. Alguém aqui já assistiu algum filme do Estúdio Ghibli? Algumas pessoas. Alguém aqui já assistiu um filme chamado... um longa-metragem em animação, tá? Então, tem gente que não considera esse filme, mas é filme. Um filme chamado O Menino e a Garça. Algumas pessoas já assistiram aí. Tem um pessoal investido. Tá na Netflix, se você quiser, depois você pode assistir. Eu recomendo muito, é uma experiência muito interessante. E para aqueles que já assistiram, vocês entenderam O Menino e a Garça? Alguém entendeu O Menino e a Garça? Um pouquinho? Legal. O Menino e a Garça é um desenho animado meio complexo narrativamente, assim. Ele é uma história que mistura algumas coisas autobiográficas do diretor, do Hayao Miyazaki. Ele conta algumas coisas da infância dele lá no Japão, na época da guerra. E ele vai costurando isso com algumas subtramas fantásticas na história, né? Com criaturas e personagens, outros mundos e coisas do tipo. E ele vai costurando tudo isso de um jeito que faz muito sentido na cabeça dele ou para as pessoas que conhecem muito bem a história dele e o que ele estava passando nos anos em que ele trabalhou produzindo esse desenho. Mas para quem não sabe nada disso e está só assistindo, o filme é bem maluco, assim. Eu fui com os adolescentes ver esse filme, na época que estava no cinema ainda. E quem não dormiu não entendeu. E depois a gente ficou lá tentando conversar sobre o filme e explicar e tudo mais. Mas também está na Netflix uma peça de apoio muito útil para quem assistiu esse filme. E agora que se você ficou minimamente curioso, recomendo que você assista o filme, né? Mas tem um documentário que se chama Hayao Miyazaki e a Garça. E ele é um documentário que acompanha a produção desse projeto. E assistindo o documentário, ele não está lá com a proposta de explicar o filme, mas conforme você vai assistindo, você começa a entender quem são os personagens e o que eles significam na história. Porque são pessoas que fizeram parte da vida do diretor naquele período. E ele transforma eles em personagens, transforma situações em personagens, em situações na história, no filme, que talvez não façam tanto sentido para quem está assistindo, mas, ao mesmo tempo, é um filme muito bonito de se assistir. É tipo daqueles filmes que é bem experiência cinematográfica, assim, sabe? De você, mesmo quando você não entende tudo, você consegue contemplar a beleza das cenas, você consegue apreciar a trilha sonora e você consegue apreciar a situação com os personagens, a maneira com que ele vai provocando reações em você conforme você assiste. É muito interessante, então eu recomendo muito. Talvez não vai ser uma boa entrada no universo do Estúdio Ghibli começar por esse filme, porque ele é um pouco mais confuso, assim, mas ele é bem instigante e bem interessante, então eu recomendo muito de qualquer forma. Mas, por que eu estou falando de Hayao Miyazaki? Porque um dos meus autores preferidos na Bíblia é João. E quando eu leio o Evangelho de João e alguns trechos das cartas de João, eu gosto muito, mas tem hora que eu entendo muito pouco, assim. E é muito interessante isso porque parece que João está escrevendo sobre uma amizade com muito repertório, assim. Parece que ele está escrevendo sobre coisas que, tipo assim, se Jesus tivesse lido o Evangelho dele, ia falar assim, nossa, esse dia foi louco. E outras pessoas que tipo, não estavam lá, estão lendo só aquele pedaço, falando assim, tá, mas o que isso tem a ver? Sabe? E eu acho que
muitas pessoas têm, eu espero que vocês todos tenham alguém na vida de vocês que seja íntimo o suficiente, amigo o suficiente, a tempo suficiente para que vocês tenham piadas internas junto e coisas que você, tipo assim, só fale uma frase e a pessoa já lembra de uma história inteira e vocês começam a rir sozinhos, assim, e quem está em volta não entende mais nada. E às vezes eu imagino a amizade de Jesus com João meio parecida com isso, assim. Ele conta algumas coisas. Quando você pega os 3 primeiros evangelhos, eles estão bem alinhados em muitas coisas que eles contam. E João, quando ele vai contar, ele conta a mesma coisa de um jeito diferente, abordando coisas diferentes, em ordens diferentes. Ele conta coisas sobre pessoas que os outros evangelhos nem mencionam. Ele fala coisas sobre Jesus muito importantes, assim, muito pessoais, e conversas que Jesus teve, ao mesmo tempo que discursos públicos que Jesus fez, ele tipo não faz questão de registrar, assim. Então é muito interessante porque no Evangelho de João a gente vê como se fosse uma vida mais íntima de Jesus, assim. Ele não faz questão de registrar o Sermão do Monte, mas ele conta a conversa que Jesus teve com uma mulher estrangeira na beira de um poço. E é muito interessante quando a gente começa a prestar atenção nas escolhas de João para escrever essas coisas e falar desse jeito, porque a gente vai aos poucos entendendo que tem momentos que João parece que ele também está tipo assim, tem horas que ele está preocupado em nos explicar muitas coisas, mas tem outras horas que ele está tipo assim, só acompanha por enquanto, depois você vai entender. E conforme a gente vai lendo, a gente vai pegando algumas coisas no caminho e vai entendendo. Então, aproveitando esse gancho de uma amizade com muito repertório e coisas em comum e enfim, que você às vezes fala uma coisa e a pessoa tipo assim, entende exatamente o que você está querendo dizer. Ontem eu tive uma conversa por mensagem com a Rafa Fornazari, que faz parte lá da Calvary Curitiba, e é uma pessoa com quem eu converso muito, principalmente por mensagem e memes e vídeos sobre animais vivos e mortos. E aí ontem ela me mandou um vídeo falando assim, cara, olha isso aqui, que legal, eu estava aqui cortando um frango e eu achei a traqueia do frango. Daí eu falei, nossa, muito legal mesmo. Como você me conhece tão bem? E aí, eu fiz uma piada, obviamente, porque autistas fazem piadas que para outras pessoas não fazem sentido. E eu falei, caraca, aproveita e faz um canudo ecológico. E aí eu falei que eu ia pregar hoje, e ela falou assim, então que você seja como um canudo para as pessoas lá, conectando eles com a palavra de Deus. Tá vendo como é uma parada que não faz o menor sentido? Se eu tivesse chegado aqui e falado assim, a Fornazari disse que eu deveria ser para vocês como a traqueia de um frango. Mas quando você conta a história e você entende um pouco do contexto dessas duas pessoas, você fica assim, tá, eu ainda não achei graça, e de mau gosto talvez, mas eu entendi agora um pouco do que você está dizendo. Eu acho que alguns trechos, quando a gente está lendo o Evangelho de João, são assim. E essa conversa de Jesus no capítulo 3, eu acho que é meio por aí, assim. O capítulo 4 também é um dos meus preferidos da Bíblia inteira, que é a conversa com a bendita da mulher. Mas dessa vez eu escolhi esse, porque ele estava diferente no meu coração. Então, eu fiquei muito pensativo sobre assim, tipo assim, tá, mas tipo, o que eu vou falar então sobre esse texto? Porque se é um dos versículos mais conhecidos, né, e, tipo assim, e muita gente, quem aqui conhece, eu não vou pedir para vocês recitarem, tá? Mas quem aqui conhece João 3,16 de cor? Aí, ó. É louco porque quando você fala João 3,16, muitas vezes você fala um versículo da Bíblia, a pessoa não sabe de cabeça, pelo endereço só, entendeu? Mas João 3,16 você sabe até o endereço, sacou? Então, eu fiquei pensando, tipo assim, o que eu posso falar e acrescentar sobre esse versículo, ou sobre essa passagem, essa conversa? Mas o foco hoje não vai ser necessariamente esse versículo, embora o tema e o título eu coloquei Nascer, que está diretamente ligado a esse versículo, mas a gente vai navegar um pouco mais sobre a conversa de Jesus com Nicodemos e como Jesus está construindo essa conversa, tá? Então, João 3, versículo 1, diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui a gente já começa alguns pontos interessantes.
Tem um fariseu. Se você não sabe o que é um fariseu, o fariseu é um cara que fazia parte de um partido religioso que era bastante rigoroso a respeito da lei. Eles eram super apegados às tradições, eles eram extremamente zelosos e orgulhosos das práticas deles e da performance religiosa deles. Os fariseus também eram conhecidos por criar muitas regras e salvaguardas exageradas para evitar o pecado. Então é tipo, no sábado não pode trabalhar, então a gente não trabalha, então a gente nem levanta, então a gente nem sai de casa, então a gente não faz nada no sábado para não correr o risco de fazer alguma coisa e estar pecando contra Deus. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos essa ideia de você, sempre criar uma coisa a mais e ter um cuidado extremo para você não quebrar a lei de nenhuma forma e tratar essas coisas e esse cuidado como se fosse a própria lei. Muitas vezes a gente vai ver nos evangelhos eles implicando com Jesus e os discípulos por causa de tradições e não necessariamente quebras de mandamentos. Mas eles tratavam essas tradições como se fossem a própria lei de Deus, ou às vezes até com mais peso do que algumas coisas da lei, como o próprio Jesus vai apontar para eles. Mas enfim, esse cara então, Nicodemos, ele conhecia profundamente a história, ele conhecia as profecias, ele conhecia a lei, conhecia as tradições judaicas. Ele é um cara que dedicou a vida inteira dele à prática religiosa, e ele era um mestre em Israel, então ele deveria ser capaz de interpretar, de ensinar e de reconhecer a lei e a obra de Deus e os seus sinais. E é basicamente isso que ele vem fazer aqui. Ele vem à noite. E algumas pessoas dizem que isso pode ser um sinal de vergonha ou de covardia da parte dele, de ir escondido. Algumas pessoas acham que é um sinal de cuidado dele pela reputação, ou cuidado pelo ministério de Jesus, enfim, de ter ido falar com Jesus de forma reservada. Algumas pessoas acham que pode ser porque Jesus estava livre só à noite e era um momento que eles poderiam ter uma conversa. Mas independente do motivo dele ter ido à noite, João destaca que ele foi à noite e que ele chama Jesus de mestre. Algumas pessoas têm uma percepção de Nicodemos como se ele fosse um cara que talvez estivesse tentando pregar uma peça ali em Jesus, como muitos fariseus fizeram em outros momentos, e talvez por isso ele vai ali escondido para ver se ele consegue descobrir alguma coisa escusa sobre Jesus. Mas eu não sei, quanto mais eu leio essa passagem, mais eu enxergo Nicodemos como um cara que tem dúvidas sinceras, ao mesmo tempo que ele se sujeita a uma conversa e a uma troca com Jesus aqui, que me faz enxergar muita humildade na atitude dele. Então eu sempre percebo Nicodemos como um cara discreto, respeitoso, curioso, humilde. E ele parece ser uma exceção à regra em relação à dinâmica entre Jesus e os fariseus. Jesus chamava atenção pelos seus ensinos, pelos seus sinais, mas ele não teve uma formação tradicional como outros mestres do seu tempo. Além disso, também era mais novo do que Nicodemos. Todos esses detalhes tornam essa conversa mais interessante ainda. Mesmo que Nicodemos pareça não entender tudo o que Jesus diz, a atitude dele revela um coração humilde e ensinável. Ele afirma que Jesus ensina da parte de Deus, por reconhecer a presença de Deus no testemunho de Jesus. E ele ter dito "sabemos" indica que ele está falando em nome de mais alguém. Não fica claro se ele está falando em nome dele e de algum outro amigo dele que não estava ali junto. Não fica claro se ele está falando em nome dele e da família dele. Não estava claro se ele está falando em nome dele e de alguns outros fariseus ou outros religiosos. Mas ele fala no plural. Então ele pode estar falando dele e do povo, das pessoas que criam em Jesus, né? Mas ele está reconhecendo Jesus como um mestre, como alguém que vem da parte de Deus, ou seja, que tem um ministério que vem da parte de Deus. E ele está confirmando e afirmando isso porque ele está reconhecendo que as coisas que Jesus fala e as coisas que Jesus faz não seriam feitas e realizadas por alguém que não carrega em si a presença de Deus, por alguém a quem Deus não acompanha. E aqui ficam duas perguntas para nós. Quem está por trás do seu testemunho, do meu testemunho? Quando as pessoas veem a gente falando, agindo, quem elas reconhecem por trás de nós? Elas falam, pô, você tem alguma coisa da parte de Deus aí. A presença de Deus é reconhecida nas nossas palavras e ações? Seguindo, versículo 3, ele diz assim: em resposta, Jesus declarou:
Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Aqui eu acho interessante porque é curioso porque a gente não tem muitas saudações nas conversas registradas dos evangelhos, né? Então eu fiquei pensando em Jesus, tipo assim, antes de mais nada, boa noite, Nicodemos, né? Mas uma coisa também, tipo assim, Nicodemos, sempre perspicaz, né? Tipo assim, interessante o que você percebeu. Mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí talvez você possa ter pensado, tipo assim, da onde veio isso? Porque a fala de Jesus não parece ter muito a ver com o que Nicodemos falou antes. E João começa dizendo que ele respondeu, né, que Jesus respondeu declarando: em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus. Se a gente estiver falando da palavra Deus, da palavra pode, né, de capacidade, ninguém é capaz de fazer e ninguém é capaz de ver, é isso. São as duas relações que você pode ter com o que Nicodemos falou e com o que Jesus está respondendo a princípio, né? Mas é curioso porque parece que Nicodemos engaja também na conversa, tipo assim, e ele não estranha, ele não fala assim, desculpa, não entendi do que você está falando. Ele se apega numa parte muito estranha e ele fala assim: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Do que Jesus está falando aqui? Talvez a compreensão do que era reino de Deus podia estar associada à vinda do Messias e à restauração de Israel, do reino de Israel, né? Então, é como se Jesus estivesse percebendo ali, tipo assim, legal, Nicodemos, você percebeu uma parada aqui, você está vendo alguma coisa aqui, você está vendo o meu ministério, você está vendo o que eu estou fazendo, você está ouvindo o que eu estou ensinando, mas você ainda não pode ver o reino de Deus. Porque para ver o reino de Deus, todos precisam nascer de novo. Para ver o reino de Deus, todos precisam nascer do alto. Para ver o reino de Deus, todos precisam ser trazidos à vida desde o começo. Por quê? Porque essa palavra de novo que está aqui, ela também significa do alto ou de cima. Talvez algumas traduções até falem, é preciso nascer do alto. Tem alguns outros momentos no Novo Testamento onde essa palavra aparece, e eu fui pesquisar alguns deles para a gente ter uma ideia do que pode ser o contexto e a relação do que Jesus está falando aqui, se ele pode estar usando isso como uma metáfora, ou se ele pode estar falando de forma literal. Mas em Mateus 27, versículo 51, depois ali da morte de Jesus na crucificação, fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E essa palavra alto é a mesma que está traduzida aqui como de novo, depois de nascer. E em Lucas, capítulo 1, versículo 3, Lucas começa o seu evangelho apresentando ele como um documentário, como uma pesquisa muito precisa e muito cuidadosa. E ele começa dizendo: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Essa palavra começo é a palavra que está escrita como de novo, ali, ou do alto. Né? Como se tivesse, eu estudei tudo cuidadosamente desde o topo, né? Desde o começo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Isso é João 3, então um pouquinho depois desse capítulo que a gente está, só que versículo 31, Jesus está dizendo aqui, aquele que vem do alto está acima de todos. Essa palavra alto é a mesma palavra que, nesse mesmo capítulo, foi traduzida por de novo, em relação ao nascimento. E por último, Gálatas 4, 9, Paulo está dizendo ali aos Gálatas, né, se depois de conhecerem a Cristo, depois de conhecerem a graça, vocês querem ser escravizados novamente pelos princípios fracos e sem poder que regiam vocês antigamente, né, ele está falando sobre o poder do pecado, e quando ele fala que ser escravizados novamente, esse novamente, né, ou ser escravizados outra vez, ser escravizados lá como vocês eram antigamente, essa palavra novamente é a mesma palavra que está usada ali como de novo. Então, essa palavra ela tem a ver com ser do alto, e ela é usada muito mais vezes aqui no Novo Testamento, se referindo a coisas do alto ou de cima, do que necessariamente de novo. Mas quando a gente pensa em de novo, ela tem muito mais a ver com desde o começo, ou lá do início, do que necessariamente só você repetir uma coisa. E a ideia de hereditariedade, ela é muito séria para esses caras na comunidade judaica. Tanto que Mateus começa o evangelho dele com uma genealogia de Abraão até Jesus.
Ser judeu de nascimento e pertencer a uma das famílias, né, das 12 tribos, pertencer ao povo de Deus, era algo que era muito importante para esses caras. A aliança com Deus estava relacionada à descendência. Era uma promessa para eles, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Nicodemos já tinha nascido no povo certo. Ele aprendeu a guardar as práticas certas e ele cultuava o Deus certo. Mas não era isso que ele precisava para poder ver o reino de Deus. A nação dele, as tradições dele, a religião dele eram insuficientes de acordo com os critérios de Jesus. E aí eu fico pensando em Nicodemos, tipo, pô, Jesus, eu só vim aqui numa boa te elogiar e você me responde uma frase e eu já estou em crise existencial aqui. Porque ele se apegou tanto a essa parada de nascer de novo que parece que ele tipo ficou meio escandalizado, assim, tipo... Jesus está falando sobre o reino de Deus e ele tipo tá, sabe, logo depois dele ter reconhecido Jesus como mestre, né? Jesus fala isso dele ter que nascer de novo e ele tipo assim, parece que ele travou nessa expressão de Jesus. E é interessante a gente pensar em qual que era a importância ou quais coisas poderiam estar relacionadas ao nascimento de uma pessoa nessa comunidade, nessa cultura. Quando a gente olha também no Evangelho de João, mas no capítulo 9, versículos 32, 33 e 34, essa aqui é aquela passagem onde Jesus cura um cego de nascença. E ela mostra os bastidores dos líderes religiosos, quando eles estão conversando com esse homem cego, e aí revela muito do coração deles como líderes religiosos desse povo e como pessoas que estavam ajudando esse povo a se aproximar de Deus, né? Ensinando as pessoas sobre Deus. João 9,32, o cego está respondendo eles, né? E dizendo assim, desde que há mundo, o cego está pregando para eles, tá? O cego que Jesus curou. Que não é mais cego no caso, né? O homem que não é mais cego está pregando para os fariseus. Desde que há mundo, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Interessante que a afirmação dele é muito parecida com a de Nicodemos. E eles disseram, os fariseus responderam para ele, você nasceu todo em pecado e quer ensinar a nós? E então o expulsaram da sinagoga. Eles consideravam que ele tinha nascido todo em pecado, ou que ele tinha nascido todo pecaminoso, de algumas traduções, porque ele tinha nascido cego, com um defeito físico. Então, a ideia do nascimento, de como você nascia, se você nascia perfeito, se você nascia com algum defeito, se você nascia naquela família, naquele povo, isso tudo era muito importante. E quando Jesus diz para ele assim, cara, você precisa nascer de novo, é tipo eu vi uma história uma vez de uma pessoa que estava dando uma cantada numa guria na balada, e aí, tipo, ficou nessa, tipo assim, a guria não dando moral, e daí ela perguntou assim, pô, mas tipo assim, o que eu preciso fazer, tá ligado, pra você me dar a bola? Falou assim, cara, tipo, nasce de novo e tenta, sabe, outra vez, assim. Tipo, tá todo errado, sabe? Tipo, não tem nada a ver, isso aqui não vai rolar. E quando Jesus fala pra ele assim, cara, muito legal que você tá interessado no reino de Deus, mas você vai precisar nascer de novo. Tipo assim, não tem chance pra você desse jeito. Agora, tudo isso que você fez até agora não tá te levando pra esse lugar. E ele trava com isso. Mas aí, o que será que ele está pensando? Tipo assim, eu já passei por muita coisa. Eu já vi muita coisa. Eu conheço isso, Jesus. Você ainda é novo. A vida vai ensinar você. Não tem a ver com isso. Ele podia ter respondido dessa forma. Porque ele era um mestre muito reconhecido já. Ele era muito mais velho que Jesus. Mas recomeçar a vida... talvez parecesse que era tipo jogar tudo fora. Na compreensão dele, talvez isso tenha soado como regredir na jornada espiritual. Ele falou assim, eu não vou ficar mais sábio se eu voltar a ser um bebê. Eu não vou conhecer mais a Bíblia se eu voltar a ser um bebê. Não faz sentido o que você está ensinando para mim. Não faz sentido o conselho que você está me dando. E aí uma coisa interessante para a gente pensar também. O que eu acho que eu já sei sobre Deus que pode estar me impedindo de ver o reino de Deus? O meu conhecimento ou a minha experiência tem mais valor do que as palavras de Jesus? Versículo 5. Jesus respondeu, em verdade eu lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui começa a ficar mais complicado.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aqui você pode colocar a entonação que você quiser, tá? Nicodemos pode ter perguntado, como pode ser isso? Ou ele pode ter tipo assim, como pode ser isso? Sabe, sei lá. Como se estivesse conversando com alguém maluco, assim. Mas aqui Jesus parte para um outro exemplo. Talvez ele estivesse pensando assim, tá, tipo, você não está entendendo, então vamos tentar uma outra abordagem. Ele fala da água e do Espírito. E aí alguns estudiosos e comentaristas têm interpretações possíveis para o que Jesus está se referindo à água aqui. Tá? Pode estar se referindo ao líquido amniótico, que envolve o bebê e se derrama no parto. Né? Então pode estar se referindo à água literal, física, né? Quem nasce da água. Pode estar se referindo ao batismo nas águas. Pode estar se referindo à purificação através da palavra, uma purificação que Nicodemos entenderia como uma purificação cerimonial. Mas quando Jesus está falando aqui sobre o Espírito, a gente sabe e fica muito claro que ele está falando do Espírito de Deus. É possível que Jesus esteja fazendo também uma referência ao livro do profeta Ezequiel. Tem uma passagem em Ezequiel 36, a partir do versículo 34, no capítulo 34, se não me engano, ele começa a falar sobre uma aliança de paz que Deus está propondo e vai propor para o povo no futuro. E essa aliança de paz está relacionada à vinda e ao reino do Messias. A era messiânica, né? Então, Ezequiel 36, versículo 25, diz assim, aspergirei água pura sobre vocês, né? Ou lançarei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Então aqui a gente vê Deus falando sobre um momento relacionado a uma renovação, a uma aliança de paz, né, futura, em que ele usaria os elementos da água e do Espírito, né, derramaria água e derramaria o Espírito sobre o povo, daria a eles novo coração e colocaria o Espírito dele no povo para que eles agissem segundo os estatutos e obedecessem ao Senhor. Também no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 10 até o 13, João está falando ali sobre a vinda de Jesus, né, a encarnação do Verbo e tal. Desculpa, aliás, eu marquei 10 aqui, mas vamos ler só o 12 e o 13. João diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então a gente também vê aqui ele falando dessa coisa de que nasceu, mas não é um nascimento natural. Ele está falando de quem nasceu da vontade de Deus, né? Aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus porque nasceram de Deus. É isso que João está falando aqui no capítulo 1. E aí, quando eu estava pensando nessa passagem aqui, né, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, eu lembrei de uma viagem que eu fiz semana retrasada. Para quem não sabe, eu participo de um ministério que é o Bibotalk, é um ministério de teologia interdenominacional, e a gente fez uma viagem com o pessoal do ministério, foi muito legal. A gente foi visitar o CEMADEM e o INPE, lá em São José dos Campos. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, se não me engano. E o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente foi lá falar um pouco sobre teologia, ciência, sustentabilidade, foi super legal. Quer dizer, falar, né? Eu fui lá ouvir só. Porque tinham vários especialistas lá, tanto da área científica, da área técnica, né, falando, quanto outros irmãos nossos, pastores, falando sobre ecoteologia e falando sobre a teologia e o nosso papel nessa missão, né, de cultivar e guardar, né, a criação.
Mas, por que eu lembrei disso? Porque sempre que eu vou nesses rolês com o pessoal lá do ministério, eu acho o máximo, assim. Porque eu fico me sentindo o cara mais burro da sala. E eu fico dias ali quieto, tipo assim, só ouvindo os caras conversando na mesa, nas refeições, e só, tipo assim, ouvindo eles ensinando e tudo mais. E só esperando se alguém em algum momento for começar a falar, sei lá, de quadrinhos ou de série ou de alguma coisa assim. Às vezes eu dou uns pitacos, mas no geral, quando eles estão falando de teologia, eu, tipo, só fico aprendendo, assim. E eu fiquei pensando nisso porque, nesse momento, a gente costuma ter um olhar muito peculiar quando a gente está lendo a Bíblia, porque a gente está lendo histórias que muitas vezes a gente já teve algum contato antes também, a gente já leu, já releu outras vezes, ou já ouviu outras vezes. A gente está fazendo isso baseado já em uma revelação que a gente tem da parte do Espírito Santo, baseado também na teologia e em milênios de estudo de irmãos e irmãs que dedicaram suas vidas a estudar as línguas originais, traduzir a Bíblia no nosso idioma, nos explicar sobre o contexto histórico, sobre a cultura, sobre várias coisas, para que a gente possa entender essas histórias cada vez mais. E aí, quando a gente vê uma conversa dessa de Nicodemos com Jesus, a gente fica assim, nossa, como que esses caras não entendiam que Jesus era o Messias? Pois é, mano, porque, tipo assim, você não sabia nem que essa palavra de novo significa de cima. Então, tipo assim, o cara também não vai entender um monte de coisa, tá ligado? Mas o fato é que a gente, às vezes, coloca uma carga de, tipo assim, nossa, muito burro, devia saber. Tipo assim, não devia saber. Não soube. Jesus explicou e talvez, naquele momento, ele ainda não conseguiu compreender. A gente também tem que lembrar que naquele momento o Espírito Santo ainda não estava derramado sobre as pessoas ali. Então ele também não tinha uma revelação. Jesus não tinha já morrido na cruz, ressuscitado para falar assim, realmente, pessoal, sou Deus, tal, tudo certo. Tudo que eu falei era verdade. Então, tipo assim, até esse momento, existe sim muita desconfiança desses caras em relação a Jesus. Principalmente porque eles estão indo na contramão de tudo que eles aprenderam e praticaram a vida inteira. E eles eram os caras que guardavam os mandamentos e a lei de Deus. Então, de qualquer forma, conforme ele não vai entendendo, Jesus vai explicando de outras maneiras para tentar ajudar ele a entender. E ele está falando sobre o nascimento espiritual aqui. E ele está distinguindo esse nascimento de outro nascimento. Então, o que quer que signifique nascer da água, Jesus está falando de nascer do Espírito. É interessante que Jesus também fala que a carne gera carne, o espírito gera espírito, né? É interessante que Jesus aponta com essa afirmação, que pode parecer óbvia e redundante, mas para quem estava perguntando sobre voltar para a barriga da mãe, nada parece absurdo, né? Quando Jesus fala, cara, você tem que nascer de novo, e a primeira coisa que o cara fala é, mas eu não posso voltar para a barriga da minha mãe. E aí o autista pensa, sim, porque se Nicodemos já era velho, a mãe dele devia estar até morta. E aí eu penso, caraca, iam exumar o corpo da mãe, o cara ia voltar lá para dentro, ia tirar o cara lá de dentro. Tipo, não, Matt, não vá tão longe. Mas não é uma questão lógica, literal, racional do que Jesus está dizendo. Mas ele se apegou nisso, e talvez Nicodemos fosse autista, mas ele se apegou nisso, literalmente, no que Jesus está dizendo, e Jesus fala, tá, então, não estou falando de coisas literais. Vamos usar um outro exemplo. E Jesus usa um outro exemplo que parece não ter nada a ver com o assunto, mas ele começa a falar sobre o vento e o espírito. E aí ele fala, o espírito sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Aí outra coisa curiosa é que a palavra espírito e a palavra vento também são a mesma palavra, tá? Então, Jesus está falando sobre o Espírito e ele está falando que o Espírito é como o vento, né? E que inclusive usam a palavra Espírito e vento usando a mesma palavra no grego, porque realmente tem uma relação muito próxima entre a dinâmica, né, do Espírito em relação ao vento. Nós sentimos, nós vemos, nós percebemos os efeitos da ação do vento soprando, mas a gente não pode ver o vento. E segundo Jesus, a gente não pode nem compreender o vento totalmente, né? Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, você só vê o que ele faz. E a menos que você também seja da mesma natureza do próprio vento, você não sabe de onde o vento está vindo e nem para onde ele vai. Mas se você for da mesma natureza do vento, você sabe. Porque aqueles que nascem do Espírito, é como se Jesus estivesse dizendo,
Você olha o vento e você não consegue ver o vento, porque você não é nascido do vento. Mas quem é nascido do vento, sabe. Ou se Jesus estivesse dizendo assim, o Espírito se move e você não consegue ver de onde ele vem nem para onde ele vai, porque você não é nascido do Espírito. E aí, aquele que não nasceu do Espírito, que não foi regenerado pela fé, que não crê em Jesus, que não recebeu o Espírito Santo, ele não pode compreender, ele não pode ver, ele não pode entrar no reino de Deus. E isso também é um mistério para nós. Não é algo que possa ser explicado e compreendido ou convencido pela lógica humana. Mas quem já experimentou, e quem já sentiu, e quem já recebeu o Espírito sabe que é real. E esse vento, mesmo sendo invisível, provoca coisas no mundo visível. Assim como o efeito da ação do vento pode ser visto e percebido pelas pessoas, a vida do Espírito de Deus em nós pode ser vista e percebida pelo testemunho dos filhos de Deus. E é interessante porque de todas as palavras, de todas as figuras, de todas as comparações, de todos os títulos que Jesus poderia usar, Deus escolhe uma dinâmica familiar para estabelecer essa conexão conosco. Jesus está dizendo a Nicodemos, para ver o reino, ele precisa estar nele, ele precisa fazer parte dele. O único jeito de fazer parte dele é sendo filho. E para ser filho dele, ele precisa nascer de novo. E para isso, ele precisa começar de novo. Nascer do alto, ter uma nova origem, um início dessa nova vida. Não é só um conhecimento adquirido que se soma a todos os anos de estudo de Nicodemos. Não é uma disciplina que muda o comportamento errado de Nicodemos. Não é uma analogia a alguma coisa que pode ser realizada pelo esforço do próprio indivíduo. Alguém pode estudar, alguém pode se dedicar, alguém pode melhorar seus hábitos, alguém pode evitar seus erros, mas ninguém pode se fazer nascer. Não é um sistema religioso que altera a superfície e tenta te mudar de fora para dentro. Jesus vai profundo, ele vai na essência, ele inicia uma vida. Bem-vindo, você acabou de nascer de novo na família de Deus. E se um velho não sabe de tudo, muito menos uma criança. O que a gente ainda não entendeu? E com essa pergunta, eu não estou nem me referindo só a um novo nascimento, mas eu acho que é um encorajamento ao estudo e à leitura. Assim. É um encorajamento a levar as suas dúvidas a sério. É um encorajamento a perguntar de verdade. É um encorajamento a conversar sobre isso. É um encorajamento a reconhecer que a gente não entende tudo mesmo. E que Jesus nunca rejeita dúvidas sinceras. O comentário de Nicodemos, de tipo assim, como que pode ser isso? Tipo, como que alguém pode voltar para a barriga da mãe e nascer? Jesus não falou, idiota, não é disso que eu estou falando. Jesus não age dessa forma. E ele não vai agir assim com as suas dúvidas também. Mesmo que talvez você ache, nossa, a pergunta é muito boba, não tenho coragem de fazer essa pergunta. Mas se você ainda não entendeu, pergunta. Eu sempre faço esse exercício com os adolescentes quando a gente está lá fazendo nossos estudos. A gente primeiro lê o texto e depois alguns adolescentes que estão acordados aí responde, por favor. Qual que é a primeira coisa que eu pergunto? Tem alguns adolescentes aqui, por favor. O que vocês entenderam? E se tem alguma coisa que chamou atenção. E tem alguma coisa que vocês não entenderam? Tem alguma palavra que vocês não sabem o que significa nesse texto? Vamos estudar. Vamos ler outra versão? Vamos ver um dicionário? Vamos ver um comentário? Vamos pesquisar e tentar entender. Porque muitas vezes a gente passa por algumas coisas, e talvez passe por essa conversa de Jesus com Nicodemos, mas se a gente estivesse realmente vendo só a conversa de Jesus com Nicodemos sem a explicação de João, a gente também ia ficar boiando, entendeu? Jesus nunca rejeita dúvidas sinceras, mas ele sempre responde o que nós precisamos saber. Isso também não quer dizer que você vai ter respostas para tudo aquilo que você queira saber. Tem um dos meus versículos preferidos da Bíblia que diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas nos pertencem. Então tem coisas que a gente não vai saber mesmo. Mas tem muitas coisas que cabe a nós saber, e as que cabe a nós saber a gente deve guardar. E aí no versículo 11 Jesus diz assim,
Em verdade eu lhe digo que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Nicodemos veio encontrar Jesus para falar do que ele conhecia, testemunhar do que ele tinha visto do ministério de Jesus. E agora é Jesus quem está falando com ele sobre o que ele conhece e sobre o que ele testemunhou. Mas Nicodemos não consegue entender. É como a gente dividir o Evangelho de João em duas partes. A primeira metade, do capítulo 1 ao capítulo 12, é o que a gente chama de o livro dos sinais. É onde Jesus demonstra a sua identidade messiânica através de sinais específicos para o povo judeu. Então, são feitos de Jesus, ensinamentos de Jesus para que os judeus, que conheciam a história, as tradições, as escrituras, reconhecessem a ele como Messias. Jesus está ensinando e realizando todas essas coisas publicamente. Ele está falando com Nicodemos baseado nas evidências que o próprio Nicodemos trouxe. Ele falou assim: Nicodemos, você que veio me chamar de mestre, você que veio falar que eu estou agindo da parte de Deus, você que está reconhecendo que os sinais que eu faço não podem ser feitos se não for alguém que tem a presença de Deus. E eu estou falando e você não crê. E aí eu lembrei daquele meme, só acredito vendo e eu vendo não acredito. Não sei se vocês já viram esse, é muito bom. Mas é como se Jesus estivesse falando assim: então vamos falar de reino de Deus? Eu tenho lugar de fala, literalmente, né? Ninguém subiu, foi o Filho que desceu. Creia no que está sendo revelado, creia no que está sendo manifestado a você agora. Mas para crer no que está sendo revelado agora, aliás, creia no que está sendo revelado agora, para que você possa crer no que você ainda não pode ver, para o que você ainda não testemunhou. Versículo 14. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus inicia essa conversa com uma provocação, com uma ideia para instigar Nicodemos, para fazer ele pensar no que realmente estava declarando sobre Jesus e o que ele buscava desse encontro. Foi Nicodemos que foi até Jesus. O que ele foi lá falar com Jesus? Para que ele chegou falando: o Senhor é um mestre que veio da parte de Deus? O que ele esperava dessa conversa? E essa conversa, que parecia ter começado com Jesus não falando coisa com coisa, começa a apontar para algo profundo. Quanto mais Jesus explica e parece se distanciar das falas de Nicodemos, mais a gente consegue perceber para onde Jesus está apontando. Nicodemos chega reconhecendo que Jesus é um mestre, que foi enviado por Deus, que realiza sinais que comprovam que Deus está com ele. Jesus aponta para o novo nascimento, que parece estranho como resposta, mas aos poucos vai tecendo a conversa em direção ao coração de Nicodemos. Nicodemos parece entender o conceito de reino de Deus. Ele questiona apenas sobre o novo nascimento. Jesus fala de aspectos diferentes de nascimento. Fala de água, fala do Espírito, que não é sobre nascer descendente de Abraão, é sobre ser nascido no Espírito como filho de Deus. Mas como Nicodemos se apegou à literalidade da palavra nascer, Jesus dá um outro exemplo, que é invisível, mas também é concreto, que é o vento. Ele faz referência aos profetas, mas Nicodemos também não entende. Ele então costura com o que Nicodemos já tinha falado. Quem veio da parte de Deus? Agora nós estamos falando literalmente, Nicodemos. Eu vim da parte de Deus. Você não entendeu? Então vamos para uma outra referência histórica. A serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. A gente não vai ter tempo de detalhar muito essa história, mas está lá em Números, capítulo 21, versículos 7 a 9. Enquanto o povo estava caminhando pelo deserto, ainda indo para a terra prometida, depois que tinha saído do Egito, em determinado momento o povo começa a reclamar e começa a questionar Moisés, Deus, e reclamar de tudo. E aí, então, Deus envia serpentes que vão picando o povo ali, e parece uma coisa muito cruel, mas, enfim, leia lá a passagem completa, você vai entender um pouco melhor. Mas Deus envia serpentes e começa a picar as pessoas. E as pessoas então começam a arrepender e falam assim: desculpa aí, Deus, a gente não devia ter falado mal de você, porque até agora a gente estava caminhando nesse deserto e nenhuma cobra tinha picado ninguém. Mas a gente começou a reclamar e as cobras apareceram. Então eu acho que a gente fez alguma coisa errada. Foi mal aí, a gente errou. Então, por favor, manda tirar essas cobras daqui. Mas aí Deus
fala assim, não, Moisés, não vou tirar as cobras, deixa as cobras aí, mas faz uma serpente de bronze, coloca num bastão e ergue ela ali no acampamento. E quem for picado, olha para a serpente e vai ser curado do veneno, não vai morrer. E era isso que acontecia. Então, as pessoas eram picadas e olhavam ali para essa serpente e elas eram curadas. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, então, Nicodemos, vamos lá. Você lembra do testemunho? Você lembra dos profetas? Você lembra da história da escola bíblica dominical? Por que é que você veio me encontrar? Aqueles que foram afligidos pelas serpentes reconheceram o seu pecado e clamaram a Deus por salvação. O símbolo da sua aflição, a consequência do seu pecado, foi levantada e exposta sobre eles. E para serem curados da picada da serpente, eles precisavam olhar para essa serpente de bronze, ser lembrados que a serpente simbolizava o pecado deles contra Deus, reconhecer esse pecado e, em fé, olhando para a serpente, crendo que Deus, que tinha mandado colocar a serpente ali, ia curá-los. E Jesus está reclamando essa figura da serpente para si. Ele está falando, do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada para que as pessoas olhassem para ela e fossem curadas, eu também vou ser levantado e as pessoas vão ter que olhar para mim e ser curadas. Do mesmo jeito que quando a pessoa olhava para a serpente, ela lembrava do pecado dela, quando as pessoas olharem para mim crucificado ali, a gente vê a palavra dizendo isso, né? Que aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. Vamos além nesse raciocínio. Eu vim da parte de Deus, eu sou mesmo um mestre, eu faço sinais, Deus está comigo. Em tudo isso, você está certo, Nicodemos. Mas para isso estar completo, você precisa reconhecer o que está além do seu conhecimento e da sua percepção. Eu estou te falando das coisas da terra para que você entenda das coisas do céu. Eu, Deus, só estou na terra como um humano para que você não seja só um líder religioso, uma autoridade, um velho instruído. Vale muito mais a pena ser um bebê recém-nascido como filho de Deus do que um homem bem-sucedido como filho desse mundo. Você me chama de mestre, mas eu não vim só para ensinar. Eu vim gerar vida. Não é sobre aprender novos ensinamentos. É sobre começar uma vida nova no Espírito. O próprio Deus nasceu como filho do homem para que nós pudéssemos nascer pela fé como filhos de Deus. Jesus morreu como filho do homem para que nós pudéssemos viver como filhos de Deus. Deus não amou só Israel. Ele amou todo o mundo. Ele amou tanto que ele se deu, que ele deu a si mesmo o seu único filho, que não era Abraão, não era Moisés, não era Davi, mas se fez homem como eles, o seu filho amado, mesma essência de si mesmo, enviado da parte de Deus para realizar, sim, um feito miraculoso que ninguém mais poderia realizar: morrer por todos, de uma vez por todas, assumiu o nosso pecado e castigo sobre si e foi levantado para que todos pudessem olhar para ele, crendo nele, ser curados do pecado e da morte, recebendo vida eterna. Essa conversa que pode ter soado estranha, sem pé nem cabeça no primeiro momento, ela está chegando no lugar certo no coração de Nicodemos. Depois, no capítulo 7, a gente vai ver Nicodemos argumentando a favor de Jesus, no julgamento de Jesus com os fariseus. Não no julgamento diante de Pilatos, no julgamento quando eles estavam julgando se iam tramar para matar Jesus ou não. E depois, no capítulo 19 do Evangelho de João, a gente vê Nicodemos expressando um apoio público ao ministério de Jesus, quando ele e José de Arimateia vão lá e preparam o corpo de Jesus para o sepultamento. Então, esse homem, que era respeitado na religião daquele povo, ele vai se dispor a preparar o cadáver de um herege para aquela tradição e para aquela religião. Mas que ele acreditava ser o Messias. E para concluir, tem uma frase que eu li num dos comentários que tem a ver com essa expressão que João usa no seu evangelho quando ele fala sobre crer. Quando fala ali todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa crer? E como João usa essa palavra crer no evangelho dele? E diz assim, no evangelho de João, o verbo traduzido por crer é seguido com frequência da preposição grega eis, que significa para dentro de ou em direção a.
Não tem um paralelo para o uso dessa expressão no grego antigo. Para João, a fé não é uma condição em que o indivíduo se encontra, mas é um investimento em direção à pessoa de Jesus. Significa aceitar quem Jesus é, quem ele afirma ser. A fé é o compromisso de deixar que Cristo mude o modo como nós vivemos, nosso testemunho. Ela é a obra que Deus quer de nós ao permanecermos na palavra de Jesus, amando e obedecendo os seus mandamentos. Embora seja uma passagem muito conhecida e um versículo muito conhecido, eu acho que ele sempre desperta no nosso coração. Se o pessoal do louvor quiser vir aqui para frente, por favor, podem vir já. Ele sempre desperta no nosso coração esse sentimento de: caraca, nasci de novo. Se por acaso você está aqui essa noite e você ainda não tem talvez certeza dessa experiência de ter nascido de novo, eu espero que essa conversa, esses paralelos de Jesus tenham te ajudado a entender um pouco melhor o que isso significa. Mas se você entendeu alguma coisa, você deve ter entendido que não é necessariamente algo que a gente entende, mas ela é algo que, colocando a fé em Jesus, em direção a Jesus, como João coloca, né? Essa fé aponta para uma nova vida que começa nesse nascimento, uma vida que é do alto. Ela começa uma vida no Espírito, onde a gente nasce como filhos de Deus. E a partir desse momento, essas palavras começam a ter um outro significado para nós. E quando a gente fala sobre crer em Jesus e ter a vida eterna, a gente sempre é lembrado de perguntar que se por acaso tem alguém aqui que ainda não fez essa oração, ou se você se sente, não sei, em dúvida ou desconfiado de que talvez você precise orar sobre isso ou fazer essa oração agora, eu queria te encorajar a fazer uma oração declarando que você crê em Jesus. Da mesma forma que o povo, quando era picado, olhava para aquela estátua da serpente no deserto, e Jesus diz que essa cena é uma figura sobre a crucificação dele e a obra dele, que a gente possa olhar para Jesus, olhar para a obra dele na cruz por nós, para entender que, olhando para Jesus ali na cruz, que ele está morrendo pelos nossos pecados e que isso traz perdão e salvação sobre nós. E que é dessa forma que a gente se torna filho de Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus, reconhecendo a obra de Jesus, a divindade de Jesus, mas principalmente depositando essa fé nele que nos coloca em movimento em direção a ele, para que ela mude as nossas vidas, para que mude o nosso testemunho, para que as pessoas vejam Deus agindo através de nós. Amém?